Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa tarde, pela rica oportunidade de nos reunirmos para o estudo da tua palavra. E pedimos a Deus que o teu Espírito gracioso, que opera em nossas mentes e corações, haja em nossas vidas, para que compreendamos, Pai, a tua palavra e vivamos a graça que tu nos ofereces em Cristo Jesus, Senhor das nossas vidas. Pedimos que assim seja para o louvor do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós já vimos na semana passada que a espada afiada de 2 gumes é um simbolismo na Apocalíptica para falar de discernimento. Cristo chega para essa igreja e diz: olha, eu sei exatamente o que acontece com vocês, e eu sei discernir o que está acontecendo entre vocês. E isso para nós poderia ser irrelevante se nós não tivéssemos a tendência de achar que a gente pode agir sem que o Senhor saiba exatamente o que estamos fazendo. Isso seria irrelevante se a gente não tivesse a tendência de achar que o Senhor, além de saber o que estamos fazendo, sabe qual o intento do nosso coração. E esse não é o problema. O problema não é fazer. O problema é por que fazemos. É o que se passa dentro de nós, é o intento que opera dentro de nós. Deixa eu colocar no silencioso, isso é ótimo para esquecer. Então, quando ele coloca a espada afiada de 2 gumes, é esse simbolismo para falar do discernimento que o Senhor tem de todas as coisas que operam na nossa vida e na vida da igreja. 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Nós vimos que a ideia de trono de Satanás era um templo que tinha em Pérgamo, que era um templo dedicado a Zeus, e que era um culto muito forte que tinha lá. O Senhor diz: eu conheço o que está acontecendo aí. E é interessante agora que nesse conheço o Senhor coloca uma coisa bem importante. Ele vai colocar essa ideia para dizer o seguinte: vocês não têm desculpa diante de mim. Porque às vezes a gente chega diante de Deus e tenta justificar nossas vidas, nossos comportamentos, nossas atitudes. O Senhor não conhece a minha história. O Senhor não conhece o que eu passei. O Senhor não sabe de onde eu vim. A gente vai colocando essas coisas como se Deus não soubesse. E Deus diz para eles: eu sei onde vocês estão. A desculpa do problema da igreja não cabe para mim. E uma das primeiras desculpas é: Senhor, aqui tem um templo, tem uma festa pagã, que é um negócio terrível. O Senhor não tem ideia do que acontece com esse povo aqui. E o Senhor diz: eu conheço. Eu sei que aí tem o trono de Satanás, e também sei que no meio disto tudo você conservou o meu nome e você não negou a minha fé, ainda que nos dias de Antíparas ele fosse morto. Eu sei que todas essas coisas. Nós vimos até aí e paramos no versículo 14, quando Deus olha para eles e diz: ainda que eu tenha motivo de alegria em algumas coisas em vocês, há algo que me preocupa. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Versículo 15: outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Qual é a palavra que se repete nesses 2 versículos? Na tua versão você apega aos ensinos? É. Na minha tradução eu tenho uma outra palavra: doutrina. Doutrina. Qual é uma das coisas que Deus tem contra a igreja de Pérgamo?
ela não se apega à doutrina ortodoxa. Ela é condizente com a doutrina errada. E às vezes a gente tem que ouvir pessoas falando que a doutrina não é importante. Não, às vezes a igreja é chata demais, pega demais no pé da doutrina. Mas o que Deus está dizendo? Eu tenho contra vocês porque vocês abandonaram a doutrina. Eu tinha um amigo da época de seminário que era um barato. Ele era um grande plantador de igrejas. O cara era bom nisso. Ele pegou uma igreja lá em Torrinha, em São Paulo, com uns 20 membros. Em um ano e meio a igreja desse cara tinha mais de 150 membros. Não eram frequentadores. E isso fez o nome dele despontar no presbitério. E até deu a ele uma condição financeira melhor, né? Porque aí algumas igrejas presbiterianas começaram a procurá-lo. E aí eu lembro que ele acabou aceitando um convite para ir para Barra Bonita, uma igreja que estava passando um problema sério também. Quem nunca foi a Barra Bonita, belíssimo do passeio, viu? Vale a pena ir lá. Lá tem a Eclusa. Quantos já fizeram a Eclusa aqui? Ah, que é isso? Vocês nunca fizeram a Eclusa? Eclusa é o elevador de barcos. Você chega naquelas, sabe aquelas cascatas, tá, onde o barco não pode subir? O barco ele entra num vão, eles fecham a porta e começam a inundar de água aquele vão. Só que em vez da água ir para o barco, ela vem de baixo para cima e o barco vai subindo. Aí ele sai lá em cima, onde jamais ele poderia navegar, porque tinha a barragem. Show de bola! Ó, dia vocês querem fazer um passeio diferente, tá aí minha dica, estão assistindo pela internet. Aventureiro, né? Bom, olha só, que beleza. Vou também aquele que tal, viu? Eu adoro fazer trilha. Eu adoro fazer trilha. Antes de eu morrer, eu vou fazer uma trilha de novo que eu fiz com a igreja lá de Tietê, para Intervalos. Entrar lá numa caverna que eles me levaram lá, que foi fantástico lá. Bênção. Adoro isso. Bom, voltando aí para a sua verdade. Esse amigo meu então foi para Barra Bonita, pegou uma igreja meio quebradona lá. Em um ano esse cara fez a igreja estourar no crescimento. E aí um dia ele me ligou. Ele disse assim: cara, eu preciso que você venha na minha igreja. Quero fazer uma conferência sexta, sábado e domingo com você. Sexta, sábado e domingo de manhã só para doutrinar a igreja. Eu disse: ué, cara, por que tu não faz isso? Quer dizer, cara, é o seguinte, eu sou aquele pastor que fala com o coração, mas na hora de doutrinar eu sou uma tragédia. Aí eu preciso de uns caras assim como você para vir doutrinar a minha igreja. Eu sou grato a Deus dele ter esse entendimento. Você está entendendo o problema? Tem pastor que nem isso. O pastor ele acha assim: eu falo com o coração, eu comovo as pessoas, a igreja cresce, e o cara está satisfeito com isso. Ele acha que aos olhos de Deus é isso que vai contar. Não, Deus está dizendo para essa igreja de pé. Não sabe qual é o meu problema com vocês? Doutrina. Doutrina. Eu acho bonito, perceberam, Denise? Acho legal, vocês conservaram o meu nome. Não é isso que ele está dizendo no versículo 13? Ou veio a perseguição, os caras perseveraram no meu nome. Veio a perseguição, você não negou a minha fé.
Houve até um cara aí que chegou a morrer por causa disso. Acho bacana, Deus está dizendo, joia. Mas você acha que isso me compra? Você acha que isso me satisfaz como seu Deus? Não. Porque a doutrina tem sido jogada no lixo por vocês. Vocês aceitam o grupo de Balaão aí, que eu vou tratar daqui a pouco. Vocês aceitam o grupo dos Nicolaitas. E vocês acham que isso me agrada. Qual é o nosso problema com doutrina? Basicamente, alguns. Vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de doutrina, a primeira coisa que vem na cabeça de muitos de vocês que vieram de igrejas não doutrinárias, para mim é tranquilo porque minha herança é presbiteriana. Uma igreja cuja doutrina é uma coisa importante. Os que são batistas conservadores, vieram da Convenção Batista Brasileira, se forem dos mais antigos, doutrina é importante. Congregacionais, a doutrina é importante. Vamos dos antigos, os luteranos também. Doutrina é algo importante. Mas as igrejas pentecostais e neopentecostais fizeram bagunça nesse assunto. Eles confundiram doutrina com costumes. É por isso que muitos pentecostais e neopentecostais, quando vêm a igrejas doutrinárias, eles não se sentem à vontade. Ou porque eles estão fugindo do que ensinaram para eles que era doutrina, ou porque eles acham que o que as igrejas históricas ensinam não é doutrina. Entenderam a confusão? Então imagine o seguinte: você foi de uma Assembleia de Deus, é uma igreja que ainda tem muito problema para entender isso aqui. Está melhorando ou piorando, sabe? Então, em alguns lugares da Assembleia de Deus o negócio está piorando, então não se vê. Tônio era da Assembleia. Muito bem, ele, Dejaci, sabem bem dessa história. Doutrina na cabeça dos caras era o seguinte: não pode usar bermuda, para homem no caso, não pode jogar bola, não pode ver televisão, esses assembleanos mais antigos, eles foram liberando um pouco, né? Eu lembro que uma vez eu fui falar num encontro de jovens em Telêmaco Borba, Paraná. Já foi lá, Lúcio? Passei perto quando a gente... Fui lá. Bom, viu? Andei no bondinho lá da Cabrinho, sei lá o que, de celulosa, sei lá. Flavinho do Paraná. Rapaz, nada como falar com gente viajada, né? Esse pessoal aí, né? E conheci uma família da Bleia lá, que a filha era da igreja presbiteriana. Eu dizia, pastor, é uma loucura. Lá em casa não tem televisão na sala, tem no guarda-roupa dos meus pais. É porque se um pastor da igreja aparecesse lá de repente, não tem nada. Então quando dava noite, eles iam para o quarto, abriam o guarda-roupa, televisão, e assistiam por causa do guarda-roupa. Fazer o escondido. Hein? Entrava sendo escondido. Então, por causa desse conceito de doutrina, essas igrejas não entenderam de fato o que é doutrina. Elas confundiram com usos e costumes. Se iam na praia, então, gente do céu, entendeu que era uma roupa decente, era difícil para eles. Então a mulherada ia tudo de saião, né? Só molhava o pezinho na praia, porque isso era doutrina. Cortar o cabelo, a mulherada, jamais. Era pecado imperdoável. Tinha um casal que era da minha igreja em Lusiânia, um presbítero Eurípides, cara, gente boa demais, muito crente.
todo mês de janeiro ele viaja em comboio com a família, eles saem aleatoriamente para algum lugar. Aí eles foram para o sul e a esposa dele, a Leva, tem o cabelo curtinho. Aí não acharam a igreja presbiteriana para uma assembleia lá. Aí os irmãos ficaram olhando para ela, quando abriram para a profecia, uma irmã foi lá e disse que Deus a levou até o inferno. Ela viu lá no inferno, num cantinho assim, um monte de cabelo das irmãs que tinham cortado e tal, e por isso estava lá no inferno. Isso era doutrina. Aí esse grupo se rebela contra esse sistema de tradição humana, de costumes, usos e costumes. Aí eles fogem de qualquer coisa que tenha cheiro de doutrina. É que nem um moleque que aprontou, aí o pai chegou, o pai deu um grito e disse: vou apanhar hoje, né? Aí o moleque saiu correndo para não apanhar. Aí depois de muitas horas escondido, cansado, ele viu uma igreja aberta, entrou, estava tendo um culto, aí ele sentou lá no fundo, aí o pastor disse assim: irmão, agora o coro vai cantar. O moleque saiu correndo de lá, porque na cabeça dele coro, pei. É a mesma coisa. O pessoal que está aqui revoltado contra a doutrina desses sistemas opressores, quando eles vão a uma igreja que insistem na palavra doutrina, eles já associam com aquilo lá, e aí cai vazado também. Não, essa igreja aí é muito rígida. Então, o nosso primeiro problema é que nós não entendemos o que é doutrina. O que é exatamente doutrina e por que Deus está acusando a igreja de Pérgamo de não ser uma igreja zelosa com a doutrina? Doutrina, de uma forma bem simples, é o nosso conjunto de crenças que provém identidade. No caso da religião, identidade de fé e prática. De uma forma bem simples, doutrina é isso. É um conjunto de crenças que um grupo assume como verdadeiro, que dá a ele identidade de fé e prática. O problema não é a doutrina, o problema é então de onde procede a doutrina. Todo grupo terá uma doutrina. É por isso que quando você lê, por exemplo, filosofia, aí você vai ver o pensamento de Karl Marx, totalmente ateu. Como é que isso é chamado tecnicamente? A doutrina marxista. Você vai estudar o iluminismo, a doutrina do iluminismo, e ela tem até um nome, né, que é o liberalismo. Esse é o nome da doutrina iluminista. A doutrina da renascença, humanismo. Então todo o conjunto de crenças que nós carregamos é uma doutrina. E o que é pior, você vive de acordo com esse conjunto de doutrinas que opera no seu coração e na sua mente. Não tem esse papo: eu sou livre. Não, você não é livre, isso é mentira. Você não é livre, você é controlado por doutrinas. Só que a Bíblia diz que existem apenas dois controladores da doutrina: o pecado e Deus. Você entendeu por que você não é livre? Ou o pecado doutrina a sua vida, ou Deus doutrina a sua vida. Quem são os agentes do pecado segundo a Bíblia? O diabo e o mundo que eu vivo. No caso aqui, a sociedade.
São eles que tornam aceitável o meu pecado. São eles que tornam a doutrina do pecado aceitável para mim. Você pode ver que toda pessoa que vai fazer algo errado, ela tem uma justificativa. De onde procede a justificativa? Da doutrina que opera no coração dela. Há uma doutrina operando. Há uma doutrina operando. Por isso Deus leva a sério a nossa doutrina. Eu tenho contra ti, porque você assumiu doutrinas erradas na sua vida. O que é interessante é que ele diz que não necessariamente a igreja de Pérgamo cria daquela maneira, mas ela aceitava. Percebem essa questão do versículo 14? Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Outro sim, versículo 15. Também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. A igreja não necessariamente cria nisso, mas a igreja, no mínimo, aceitava isso. E nesse sentido da doutrina, Deus está batendo nessa tecla por uma questão muito simples. Diante de Deus, não existe tolerância, especial para o horrível, doutrinária. Aos olhos de Deus não existe tolerância doutrinária. Ou é, ou não é. Ele ouviu aquela história, o pessoal diz assim: ah, irmãos, que bom que o Evangelho está crescendo. Olha, quantas igrejas tem hoje por aí. Isso é uma bênção de Deus. Porque cada um pode escolher uma igreja aí com que ele se encaixa, com que ele se enquadra. Não, cara, Deus não é tolerante. Deus não tolera a doutrina errada. Não é isso que ele está dizendo para Pérgamo? Acho bonito. Vocês preservaram o meu nome. Vocês não negaram a fé. Um irmãozinho morreu por causa desse testemunho. Ah, vou deixar quieto. Tem umas besteiras no meio de vocês. Não vou ligar. Assim? Eu tenho contra ti. O duro é que quando Deus diz que tem algo contra nós, é porque Ele traz isso a tribunal, Ele traz isso a juízo. Não é alguma coisa que eu vou deixar impune. Eu tenho algo contra você. Você é tolerante com doutrinas que eu não tolero. Numa linguagem mais moderninha, você é muito lulinha, paz e amor no meu gosto. Lembra do Lula? Para ser eleito presidente, o que é que ele fez? Vendeu a alma até para o diabo. Ué, é o diabo que eu estou pensando. Ai, cara, Sarney, né? Deus me livre. A pessoa não conhece a vida do Sarney. O pessoal não sabe os terrenos de Umbanda que ele frequenta lá no Maranhão. O mais famoso é o Pita Tubarão. Que ele vai, é? Pita Tubarão, que é o que mais no meio dos políticos, né? Oh. Um dia estava um debate na rádio. Era tipo um evangélico, um ex-macumbeiro defendendo, né, a posição dele. Aí, ixi, foi uma guerra. Mas é isso mesmo que você está falando. Pois é. É forte. O Lula fez um pacto com Deus e não com Deus não, é com o diabo, ele deu uma com o diabo. Aceitou tudo, cara. Aceitou tudo aquilo que eles criticaram durante mais de 2 décadas.
Eles fizeram um pacto para o Lula chegar ao poder. Em segundos. Sim. Eles se tornaram tolerantes. Entenda, Deus não é tolerante. Esse é o problema. Não me importa exatamente o que você fez, se a essência daquilo que eu quero de você negou. E quem controla a doutrina de Deus? Palavra. Esse foi um ponto, por exemplo, para a reforma protestante muito sério. Quando houve a reforma protestante, a Igreja Católica dizia que a doutrina de Deus, a crença que provê identidade de fé e prática para a Igreja, estava na palavra e na tradição. O que é a tradição? A igreja diz que é e é. E aí tem matéria, né? Então, havia base bíblica para a mediação dos santos? Não. Mas a igreja católica, ela disse que ela tinha autoridade para instituir isso. Isso é a tradição. Havia base bíblica para distorcer o estado intermediário. O estado intermediário é entre minha morte e a volta do Senhor, eu vou para um estado intermediário. Isso é bíblico. Céu e inferno são estados intermediários. Eles não são o estado final da vida. Mas havia base bíblica para a Igreja Católica dizer que era possível no estado intermediário alguém ser salvo? Não. Aí a Igreja Católica criou o conceito do purgatório e do limbo. Porque a Igreja Católica cria que a tradição mantinha a doutrina válida. Já reformador de século não. Como diria o Calixto com o seu Petrúquio, não. Eu falei, agora lembrei dele. Não. Só a Escritura. Só a Escritura. Somente a Escritura tem fundamento para a fé e prática, para a nossa doutrina e identidade. Fora dela não há verdade. Diferente do que a igreja está fazendo hoje. A igreja cria tradições e transforma a tradição numa doutrina. Você quer ver um exemplo bem simples? Batismo. É bíblico batizar? É bíblico batizar nas águas? Não. Vamos bater com o Espírito Santo. Em lugar algum da Bíblia se ensina que o batismo tem que ser nas águas. Com água. Tem que ser com água. Se tu vai jogar na cabeça, se tu vai mergulhar ou não, isso diz respeito ao quê? Se a Bíblia não ensinou uma forma, a forma que nós adotamos é uma tradição.
tradição, só isso. É por isso que na doutrina presbiteriana eu achava um barato. A doutrina presbiteriana, se vinha em mão de qualquer outra igreja, os presbiterianos não rebatizam. Só se for católico romano que eles batizam, novamente. Mas de qualquer outra tradição cristã. Agora eles não batizam mais da Universal também, nem da Mundial. Né? 2 anos atrás, o Supremo Concílio baixou um documento na Igreja Presbiteriana do Brasil dizendo que a Universal, Mundial, Internacional e todas as igrejas que têm apóstolos são seitas. E que a Igreja Presbiteriana não os reconhece como seus irmãos em Cristo. Qualquer um que queira ir para a Presbiteriana hoje dessas igrejas tem que ser rebatizado. Bem, gostei, rapaz. Zero. Entrou no muro. Ai, ai. Mas está longe isso de acontecer na episcopal. A presbiteriana não rebatiza. Por quê? Porque para ela é uma tradição. Você quer mergulhar lá no batistério? Batiza. Você quer mergulhar na piscina? Vai fundo. Você quer ir lá no rio? Também, fica à vontade. Você quer jogar um copinho de água na cabeça? Nenhum problema. Isso é tradição. Entenderam a diferença? O que é a doutrina? Tem que batizar. A forma é tradição. E aí a igreja durante muito tempo ficou brigando com o quê? Com a doutrina ou com a forma? Forma. E isso porque os caras nem levam em consideração a terceira forma de batismo, que é a efusão, né? Se você quiser seguir mesmo o batismo de Jesus, Jesus não foi mergulhado. A forma de batismo que era praticada por João Batismo era a efusão. O que é a efusão? O cara vai no rio, ele pega a água e joga na cabeça. É uma mistura dos dois. Ela não tinha torneiro, nem morava torneiro. É só para vocês entenderem como a gente faz confusão dessas coisas, doutrina e tradição. O que é a doutrina e o que é a tradição. Por isso somente a Escritura. Hoje a igreja piorou tudo isso. E é muitas igrejas. Faz muita confusão. Muita tradição que eles criam que não tem base bíblica. Cobertura espiritual. Onde tem isso na Bíblia? Não existe, irmão, cobertura espiritual. Larga dessa cachaça. Tem uns caras que vão te falar, viu? Tem igreja que o negócio já está para lá da cachaça, já está na maconha batizada mesmo. Os caras viajam assim, doidão. Calma, Lucas, é o levante do inimigo, irmão, a gente entende. Depois alguém leva o Lucas ali na sala lá para fazer um descarrego no irmão que levante. Entendeu? Então o problema de Deus com a igreja de Pérgamo é exatamente esses caras não valorizarem a doutrina, serem tolerantes com o que Deus não tolera, o que indicaria exatamente um abandono de Escritura. Abandono de Escritura. Você sabe como é que os reformadores eram chamados pela Igreja Católica? Do que eles eram acusados? Porque como os reformadores rejeitavam a tradição para tornar doutrina alguma coisa, e consequentemente eles rejeitavam o Papa como porta-voz dessa doutrina, eles só aceitavam a Escritura, a Igreja Romana acusava os protestantes de terem um Papa de papel. A Bíblia diz. Exatamente, esse aqui é o nosso Papa. Tá certo. Esse aqui é o nosso Papa. A hora que o patriarca da igreja episcopal falar alguma coisa contrária a isso aqui, amaldiçoa o patriarca.
Não é isso que Paulo diz que é para fazer? Paulo diz que se alguém, até mesmo ele, Paulo, aparecer pregando o evangelho diferente, ou vier um anjo do céu e te falar um evangelho diferente, amaldiçoe. Não tenho a menor dificuldade de amaldiçoar meu patriarca se ele abrir a boca contrária às escrituras. Nenhuma dificuldade de amaldiçoar meu bispo, Dom Paulo Garcia, se ele abrir a boca para falar alguma coisa fora das escrituras. Entendem a diferença? Com o que nós estamos comprometidos? Até eu, que não pastor falar uma coisa fora. Amaldiçoe o seu pastor. Paulo não disse, gente, entenda o que eu acho legal no texto de Paulo, ele diz assim: se eu, Paulo, pregar um evangelho diferente do que eu estou pregando agora, amaldiçoa a mim, Paulo. Você está entendendo a seriedade? O cara vai dizer: olha, sobriamente eu sei que isso aqui é o evangelho, mas se eu porventura aparecer pregando alguma coisa diferente disso, amaldiçoa Paulo, porque ele já não está na graça não. Impossível não, só você vê o Malafaia. Pega as pregações do Malafaia no YouTube da década de 80, 90 para cá que estão lá e compara com o Malafaia atual. Ele mudou totalmente o discurso. O que é que a Bíblia manda fazer? Amaldiçoa. Você não tem parte comigo não, cara. Aquele velho Malafaia lá atrás era meu irmão. Esse aqui tem parte contigo. Não tenho parte na tua cachaça. Está batizado. Se fosse aquela da lambica, que é... Você está entendendo a seriedade disso aqui que Deus está falando com a igreja de perto? Nós não podemos ser tolerantes. Agora, a tradição, ela precisa ser jogada fora? Não. Ela só não pode ser dogmatizada. Se a tradição é bíblica, ou seja, ela encontra base bíblica para ela existir como tradição, qual é o problema? Ela só não pode ser doutrina. Então, se a igreja, por exemplo, presbiteriana, nossa igreja episcopal, metodistas, luteranos, anglicanos, querem batizar por aspersão, jogar a aguinha na cabeça, qual é o problema? É uma tradição. Se o batista quer mergulhar, fogar o cara, vai fundo. Pode ser até display, então, daqui um dia. Aquilo que nós temos que perguntar é qual é o simbolismo, né? Porque no caso a gente está trabalhando com simbolismo. Por exemplo, um spray não indicaria nenhum símbolo. Jogar a água sobre a cabeça tem simbolismo. Mergulhar tem simbolismo. Trazer ao rio e jogar água na cabeça tem simbolismo. Então também não pode ser de qualquer forma. Tem que haver um simbolismo para justificar algum conceito bíblico daquele ato. A bola de neve esses dias batizou no toboágua. Tá lá no YouTube, meu. O apóstolo Rina, o cara que tem, que acha que o apóstolo com o nome Rina, tu quer o quê? O apóstolo Rina está lá no alto do toboágua, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Empurra. Aí ele, pronto, foi batizado. Mas qual é o simbolismo bíblico disso? Claro, aí tem que haver um significado naquele ato. A tradição, ela só é válida quando o simbolismo dela aponta para alguma coisa segundo a Escritura.
Fora disso, a tradição, ela é uma avacalhação do que a Escritura ensina. Aí virou piada. Entendeu? É que nem os caras que pegam a ceia do Senhor e servem hambúrguer e Coca-Cola. Eu estou falando, daquele jeito eles inventam muita coisa. Mas aí não há o simbolismo. Tira a essência, né? Exato. Esse é o ponto. Tira a essência. O símbolo tem que trazer a essência daquilo que ele representa. Teve um pastor no meu presbitério, lá em Tatuí, que num acampamento de jovens ele decidiu ministrar a ceia com biscoito e suco de goiaba. Então a tradição, não é uma tradição, mas ela representa o que biblicamente? Nada, então não pode ter validade para a gente. É que nem o problema que o pessoal assusta quando a gente fala dos padrinhos na hora do batismo das crianças. Isso é uma doutrina da Igreja Episcopal? Não. É só você pegar o manual de doutrina da igreja. Não tem essa história do padrinho. Mas a igreja adota essa tradição. Por quê? Porque ela trata do cuidado com órfãos. Quando é que surgiu a tradição de ter os padrinhos? Na época da perseguição da igreja. Lá no final do primeiro século, igreja perseguida, os romanos vinham, prendiam papai, mamãe, matavam, e as criancinhas eram vendidas como escravas. Ou deixava lá abandonado. Exatamente, ou deixava abandonado. Aí a igreja entende que para que essas crianças tenham alguma proteção, eles deveriam ter pais espirituais, que diante da igreja seriam responsabilizados caso houvesse a ausência dos pais. Por algum motivo, o pai morreu, a perseguição matou, tem alguém que está responsabilizado espiritualmente. É uma palha, minha opinião, é uma palha. Então, é uma tradição. Nós não podemos praticar? Claro que podemos. Ela fere alguma coisa à Escritura? Não. Ela remonta o cuidado da Escritura com os órfãos, que Deus fala tanto no profeta Isaías quanto em Tiago? Sim. Então, uma tradição pode ser seguida. Agora nós vamos fazer campo de batalha doutrinária por causa de padrinho? Não. Não vou fazer disso campo de batalha. Aceita quem quer para mim não faz diferença nenhuma. Entende? Nós temos que saber separar isso aqui, doutrina e tradição. Nem toda tradição ela é má. Mas todas as vezes que ela não aponta ou nasce de uma doutrina clara das Escrituras, então ela se torna má. Diga aí, revela um pouquinho. Os costumes atuais da igreja não tem nem nada a ver com tradição. Pois é. Pior. Só o Senhor é Deus mesmo. Que desgraça quem está vendo hoje. Os departamentos, as estruturas de igreja. Nossa. Nada a ver com Escritura. São tradições loucas que o pessoal cria. Ok, então esse é o ponto de Deus com aquela igreja. Eu, Deus, levo a sério a doutrina. Agora vocês entenderam a doutrina? Porque a doutrina é a nossa identidade de fé. É a nossa identidade de prática. E eu, Deus, revelei a vocês minha doutrina na palavra. E o que vocês fazem com a doutrina? Vocês ignoram. Vocês se tornam tolerantes com aquilo que não é doutrina minha. Ah, mas o cara tinha uma vida assim, pastor, se converteu, vamos dar a oportunidade para ele dar o testemunho dele. Você entendeu o problema? Segundo a Bíblia, quando é que um novo convertido pode abrir a boca para ensinar, se o pastor da igreja entender? 3 anos depois. 3 anos.
durante os 3 primeiros anos de conversão, ele é considerado um neófito. Ou seja, um novo na fé. E um neófito não deve abrir a boca na igreja para ensinar, nem pregar, nem coisa nenhuma. Paulo instrui isso de uma forma muito clara e ele ainda diz: e tem que ser assim, para que Satanás não veja oportunidade na vida dessa pessoa. Aí o cara foi envolvido lá com esoterismo, magia negra, não sei o quê. Aí ele aceitou Jesus, deu um sapateado na igreja, aleluia. O menino já está contando o testemunho. Um mês depois ele é ordenado pastor. Olha a tradição louca que não segue a Bíblia, que se torna tolerante. Não, tem que ficar calado. Na igreja presbiteriana, para o cara ir para um seminário, ele primeiro tem que ser maior de idade. E tem que ter no mínimo 3 anos de conversão atestada pela igreja. É o que está lá na doutrina da igreja presbiteriana. Eu cheguei no seminário, tinha uns doidos lá que não tinha nem 1 ano de convertido, estava no seminário. Ai meu Deus. Como diria aquele santo, ai leque, 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 leque. Amigo, uma desgraça. Como é que manda o cara com 1 ano de convertido para um seminário? Isso é pecado, biblicamente é pecado. Ele tem que ter no mínimo 3 anos. Ele é neófito na fé durante os 3 primeiros anos. Mas a igreja não olha isso. Aí dá a oportunidade, vai pregar, testemunho. Aí está aí o que está acontecendo com a igreja. Então, porém, Diz. mas assim, aqui na cidade grande, tudo bem, aí vocês ficam explicadinho. Mas aí, quando assim nas brigas do interior, aí ninguém assim com essa categoria que você digamos, né? De elevada de espiritualidade e de conhecimento. Mas nenhum vai querer ir, porque elas nem tem pessoa que vai querer acompanhar esse nosso entendimento, digamos, né? Como é que fica a história desse lado? Primeiro, cara, essas pessoas deveriam se certificar de que elas estão numa igreja bíblica e histórica. Essa é a primeira questão. Então Deus vai julgá-las por não terem tido cuidado com isso. Como é que a gente quer? A gente escolhe a nossa igreja. Primeiro, eu gostei do jeito dela, do culto, não sei o que e tal. E segundo, se ela é do fogo ou não. Ultimamente é assim. O Alan foi visitar um apartamento aí, o corretor chegou para ele: eu sou o pastor batista renovado. Renovou ele? Ué, e desde quando isso é importante? Renovado, histórico, tradicional, né? Pentecostal, desde quando isso é importante? A questão é, eu sou bíblico. Esse deveria ser o ponto. Então a gente escolhe a igreja porque sente bem ou porque ela é da linha tal, igual daquela linha. Não, tá tudo, já está errado ali. A igreja não tem que ser escolhida porque ela é bíblica. A palavra, vocês não tem que ser a palavra. A palavra. Agora, as pessoas também erram por não examinar a Escritura. Porque tudo isso que a gente fala está de uma forma clara. Hoje tem até tradução bem mais simplificada, que ajuda muito o pessoal a entender o que ele está falando. É ler a Bíblia. Então ninguém será desculpável diante de Deus. Ele nos deu a palavra. E na nossa cultura, então, que tem muitas traduções, aí mesmo que nós somos indesculpáveis, se não atentamos para a revelação da Escritura em coisas simples. Naquilo que é complexo, o próprio Deus, ele perdoa a ignorância. Agora, no que é simples, por exemplo, eu não posso impor a ninguém um entendimento da predestinação. Isso aqui é complexo. Aí o irmão, ele não crê como eu. Pegue o caso bem legal da nossa própria igreja.
praticamente todos os nossos pastores em Brasília são calvinistas predestinacionistas. Todos nós cremos que pessoas são salvas por eleição. Deus escolheu aqueles que Ele quer salvar. Eu, Dejaci, Judá, Tiago, Marcelo. O Ricardo é um MC ainda. Ele chegou lá. Ele é um MC. Praticamente. Agora, o reverendo André, ele não entende isso. O André não conseguiu fechar esse assunto ainda na cabeça dele. Ele vem de uma tradição católica onde o arminianismo, ou o conceito arminiano, é mais forte no livre-arbítrio. Quem indicou o André para a ordenação da igreja episcopal? Fui eu. Se eu não tivesse feito a defesa dele junto ao bispo para a ordenação, o André não seria ordenado. Mas ele não é arminiano, por que eu indiquei o André? Porque esse não é um ponto essencial. A doutrina da eleição me ajuda a entender, particularmente, muita coisa. Por exemplo, eu não tenho cursilho. Cursilho? Cara, não tem ninguém que vá no cursilho que não seja impactado. Não tem. Aí quando termina o cursilho, o bispo diz assim, lá em Recife, no caso, que tem 200 pessoas. Aí, estou ganhando 200 para Jesus. O bispo acredita nessas coisas. Eu não acredito. Se ele me disser que 200 foram impactados, com certeza. Agora, que foram salvos, tem uma meia dúzia de gato pingado que foi salvo de fato. Então a predestinação me ajuda a entender essas coisas. Cara, como é que esse pessoal todo saiu impactado? Choraram pra caramba aqui e agora voltaram para o mundo. Um arminiano fica em crise. Um calvinista não, ele fica muito em paz. Não é permito. Estou muito em paz. Agora, isso é essencial? Todo mundo tem que entender o que eu entendo aqui? Não. E aí, quando chegar no dia do Senhor, que todas as coisas serão reveladas, e aí vai ser revelado que o calvinismo estava certo. Voltando à sobriedade, supondo que seja provado, então, o Senhor revele que era desse jeito mesmo, supondo que Deus revele que de fato era por eleição, isso vai impedir aquela outra pessoa de entrar no céu? Não. E se ela não entendeu? O Senhor diz, ok. Está perdoado se você não ter entendido, porque era complexo. Agora, supondo que o arminiano esteja certo, eu não vou para o céu por causa disso? Não, eu vou calvinista, eu vou para o céu. E o Senhor vai olhar para a minha caneca. Você exagerou, cara. Mas era complexo, você entende a questão? Então, aos olhos do Senhor, a luta pela verdade da doutrina, que ela é válida. Agora, alguém está errado. Mas o Senhor perdoará. O problema é que nós, às vezes, mexemos no que é o fundamento. E aí não tem perdão. Domingo que vem, então, eu vou tratar do problema do fundamento da doutrina, que é aquilo que manda os homens ao inferno. E é essa doutrina, esse fundamento, que está sendo abandonado. Eu lembro assim, quando eu já fui vindo do catolicismo, a gente orava, você tomava, né? Igreja. Mas o catolicismo, a gente era ensinado a chorar, você falou pro purgatório. Orava todo dia pelos meus avós que morreram, as tias, né? Nas casas, ficava de joelho, né? Botava a velhinha, né? Aí bagunçou o coreto. Aí bagunçou.